Pronto, então vamos lá. Pessoal, mais uma vez, bom dia. Sábado de manhã, né? Dá para ver que tem bastante gente focada nesse concurso, e é isso mesmo. A gente tem pouco tempo. Nós estamos fazendo essa aula aqui, é uma aula de técnicas de redação, que obviamente serve para qualquer concurso, mas obviamente que a gente está aqui focado no concurso de feira, né? Agora, o que nós vamos conversar aqui hoje, ele vai servir para qualquer concurso, porque a maioria dos concursos públicos partem desse mesmo tipo de texto cobrado no concurso de feira, que é um texto dissertativo argumentativo. Tá? Antes da gente falar, de eu passar, qual é o nosso objetivo aqui hoje? É eu passar para vocês alguns métodos que permitem que vocês construam uma boa redação, um bom texto. Só que eu quero chamar a atenção de vocês, especificamente para o concurso de feira, porque tem uma característica muito importante desse concurso. A redação, ela vale 30 pontos. Então, vocês vão fazer a parte discursiva, né, a parte objetiva, e ela vale 65 pontos. Só a redação vale quase metade disso. Então, o que acontece? Obviamente que o primeiro filtro é vocês conseguirem estar entre os classificados na prova objetiva. Agora, ainda que você tenha ficado classificado lá embaixo, a redação pode fazer com que você suba muito, porque são 30 pontos. Vamos supor que você foi muito bem na prova objetiva, você fez 60 pontos, que legal. E o teu colega não foi tão bem, fez 50, você está 10 pontos à frente. Na redação, isso pode mudar. E aí, quando eu digo para vocês durante as aulas que assim, a leitura do edital é indispensável, vocês precisam saber o que é cobrado, vocês precisam saber o que tem e o que não cai na prova. A prova de redação, ela vale 30 pontos. Metade desses pontos vão ser cobrados em relação à estrutura da língua portuguesa, a estrutura formal da redação. Então, dos 30 pontos, 15 pontos vão estar voltados para quê? Concordância, regência, ortografia, pontuação, estrutura sintática, que mais? Colocação pronominal, tudo isso. Então, percebam, você pode ter uma ideia maravilhosa, desenvolveu bem, mas são esses tópicos que vão fazer com que vocês percam pontos. Lá no edital diz o seguinte: para cada erro, num desses assuntos aqui que eu trouxe para vocês, vocês perdem 0,25. Então, por exemplo, vocês escreveram lá a redação de vocês e tem um erro de concordância, menos 0,25. Tem um erro de pontuação, menos 0,25. Tem 3 erros de regência, 0,25, 0,25, 0,25. Então, olha a importância de vocês escreverem bem, né? E eu não estou falando em relação a desenvolver o texto, porque isso é uma outra história, tá? 15 são apenas a esses aspectos formais. E aí eu também vou falar o que dá para fazer em relação a isso. Agora, dos outros 15, porque o total é 30, 7,5 são aspecto textual. É se vocês trabalham com coesão, com os elementos coesivos corretamente, tudo isso. É o aspecto textual, o aspecto de construção do texto, que hoje eu já vou comentar alguma coisa aqui. E os 7,5 pontos finais, para completar os 30, aí sim são em relação ao que você escreveu, como você desenvolve suas ideias. Então, observa, às vezes a pessoa fica muito presa àquilo, caramba, eu não escrevo muito bem, eu não consigo desenvolver. Claro que isso vai ter sérios problemas se você não consegue desenvolver. Mas o maior peso na correção desta redação, estou falando desta especificamente, porque isso está no edital, é a questão formal, da língua portuguesa. É o domínio da norma culta, né? Então, isso é só para chamar a atenção de vocês que não adianta você falar, nossa, a redação está maravilhosa, olha como é.
se está coberto de erros formais. Concordância, regência, estrutura sintática, tudo mais. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Ao longo do tempo, até a data da prova, a gente vai não é questão de corrigir, né? A gente vai desenvolvendo essas etapas, tá bom? Principalmente questões, algumas que são vícios de linguagem, que a gente escreve no dia a dia, e quando chega na prova, você tem que escrever em norma culta. Se você repete, você vai perder menos 0,25. Então, por isso que a gente tem que ficar muito atento, tá? Então, vamos lá. Deixa eu começar aqui. Bom, primeira coisa, isso daqui está no edital, tá? E é muito importante a gente saber exatamente o que está sendo cobrado. Digo para vocês que há alguns anos atrás, eu tive não chegou a ser aluna nossa, ela participou só não foi nem aqui na Gestar. Eu ainda trabalhava em curso preparatório lá no Rio, e ela foi fazer a prova e tirou 0 em redação. E ela ficou revoltada, porque a redação dela tinha ficado muito boa. Todo mundo que leu, porque ela trouxe, né, o texto para casa, todo mundo leu, falou, nossa, mas a redação está muito boa, você tem que recorrer, aconteceu alguma coisa. E aí ela veio falar comigo, na época, para eu tentar auxiliar ela no recurso, né, para ver onde que estava o erro. Eu falei, olha, zerar a redação foi alguma coisa que você fez que não podia, que invalidou sua redação toda, né? E aí, quando eu vi a redação dela, eu falei, opa, já tem problema aqui. Sabe por quê? O texto, né, o edital pedia um texto dissertativo argumentativo. E ela escreveu um texto narrativo. Ou seja, ela mudou o gênero. Ela mudou o gênero e, com isso, foi anulado. Nota 0. Né? Então, observa o que está no edital. Isso daqui foi extraído do edital. A prova discursiva consistirá na elaboração de texto dissertativo argumentativo com no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas, sem contar o título, com base em tema formulado pela banca examinadora. A prova discursiva será composta por uma questão com base em um tema da atualidade. Isso quer dizer que não é um tema de conhecimentos específicos, como nós tivemos concursos recentemente. Era um tema lá da educação especial. Não, são temas da atualidade. Pode ser até vinculado à educação, mas não necessariamente é um tema de conhecimentos didáticos pedagógicos. Não necessariamente não. Não é um tema de conhecimentos didáticos pedagógicos, é um tema da atualidade. Tá? Ângela levantou a mão. Pode falar, Ângela. Oi, bom dia, professor. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem. Teve uma aula que o senhor apresentou o concurso de feira, falando, né? E eu disse que eu tinha feito o concurso para Taperoá, lembra? Sim, lembro. Aí eu fiquei super feliz, porque eu fiz a minha redação e tirei uma nota muito boa em relação às anteriores que eu já fiz, né? Aí eu percebo como eu tenho avançado, né? Com suas dicas. Por isso estou aqui hoje, porque eu pretendo fazer, mesmo não estando no seu curso, mas eu já fiz vários outros cursos, estou fazendo outra maneira de estudo dessa forma, né? Isso. E eu acho que eu avancei bastante, valia 40, eu fiquei com 30. Perfeito. E, Ângela, é isso, é prática. Redação é prática. Quanto mais você escreve, mais você vai melhorando. Estou tentando fazer uma redação a cada semana, assim, né? Melhorando. Exatamente. Tentando. Exatamente. Eu acho que eu já avancei bastante. Obrigada. Bom dia. Parabéns, é isso mesmo, Ângela. Tem que escrever. E detalhe, tem que escrever e tem que ler. A leitura que auxilia a vocês escreverem. Verdade. Quanto mais a gente lê, melhor a gente escreve. Quanto mais a gente lê, menos erros a gente comete. Porque na hora que você vai escrever, você vai falar assim, caramba, quer ver uma coisa que aconteceu comigo há um tempo atrás? Eu estava escrevendo, hoje a gente não tem mania de escrever, né? É tudo digitar. Celular. Eu estava escrevendo, não me lembro o que era, e eu escrevi a palavra ritmo. Aí me deu, ritmo? Como é que se escreve ritmo? Do nada, uma palavra simples, mas me deu um branco assim, ritmo. Aí eu escrevi R-I-T-M-O.
Eu olhei, nossa, mas tá estranho isso? É isso mesmo? E aí, o que que acontece? Eu me lembro de um livro que eu li há um tempo atrás, que se chamava O Ritmo da Educação. Aí eu falei, não, eu me lembro, é isso mesmo. É uma palavra boba, está no dia a dia, mas às vezes acontece, dá um branco em relação à palavra. Então, quando você lê muito, sua lembrança vem em algumas palavras. Quer ver outra coisa na redação? Você está escrevendo e você não quer repetir uma palavra, porque repetição de palavra também é descontado no aspecto técnico da redação. Então, você tem que usar palavras que substituam, sejam pronomes, sejam nomes similares que remetam a isso. Por exemplo, Salvador é uma cidade muito agradável e recebe muitos turistas. Ponto. A capital da Bahia tem quase 9 milhões. Vocês perceberam como eu usei a capital da Bahia para substituir Salvador? Para quê? Para que não houvesse a repetição. A repetição empobrece a redação. Então, essas questões ficam muito claras para a gente consegue ver isso quando a gente lê muito. Que aí você começa a observar e aí você começa a fazer parecido. Então, por isso que é importante ler também. Né? Agora, professor, Sim. Em relação aos e-book de livro, áudio e-book, né? A gente ouve, não está vendo a palavra, né? Isso realmente enfraquece, né? Enfraquece, porque hoje é tudo vídeo. É tudo vídeo, e o livro agora conseguiram transformar o livro no áudio. E a gente quer, no nosso dia a dia, otimizar, fazer uma coisa, ler, ouvir, e não está com o livro físico ou na tela, né? Vendo as palavras, a sua escrita. Eu acho que isso realmente vai ser uma defasagem no nosso conhecimento, não? Claro que você lê um ou outro livro, ouvir um ou outro audiobook, tranquilo. Agora, o problema é quando você deixa de ler só para ouvir audiobook. Isso daí, lá na frente, vai ter um problema, porque você não vai ter contato com as palavras. E aí você vai se enrolar toda hora. Na hora de fazer uma redação, o negócio vai travar. Então, assim, é legal, tem um audiobook, porque às vezes eu quero relaxar, eu estou aqui na praia, não quero ficar lendo, tranquilo. Agora, não substituam. A leitura, ela é fundamental, fundamental. Eu não gosto de ler. Gente, eu não gosto de fazer tanta coisa e faço. Então, assim, a leitura, ela é fundamental, principalmente para a gente que é da educação. Não tem jeito. E assim, eu não gosto de ler. Na verdade, nós não fomos acostumados a ler. Agora, se você começa a ler, eu garanto você, principalmente se for uma leitura agradável, né? Eu tenho aqui do meu lado um livro, eu já mostrei várias vezes esse livro aqui nas minhas aulas, o pessoal aqui da antiga, Ângela, quem mais? Conceição, Silvia, devem lembrar que eu já mostrei isso daqui. Esse livro aqui hoje é mais atual do que nunca. O nome dele é A Morte da Verdade. Esse livro aqui é de uma jornalista americana de ascendência japonesa, né? A Michiko Katukani. É um livro pequenininho. Ele é um mini-book. Ele tem, embora ele tenha mais de 200 páginas, mas ele é pequeno. Ele é fácil de ler, é rápido de ler. E é um tema super atual, porque ela fala... é um livro, ele não é de agora, tá? Ele é de 2000, quer ver o ano aqui dele? 2018. Ele fala do primeiro mandato do Trump. E as coisas que ele fazia tentando transformar as coisas que ele achava na verdade. Era verdade. Ele falava era verdade, mesmo sendo uma coisa absurda. E aí ela mostra isso aqui, como essas coisas acabavam se imiscuindo em toda a sociedade. E hoje é mais atual do que nunca. Então, assim, é uma leitura super rápida, você vai lendo porque é coisa que está acontecendo. Não sugiro altamente que vocês leiam, mas não necessariamente, vocês podem ler outras coisas. A questão pode ser que você não goste de uma coisa. Por exemplo, se vocês me derem um livro daqueles romances para ler, eu vou achar chato, eu não gosto. Agora, se for um livro de épico, né, aquelas da mitologia grega, egípcia, eu vou adorar, porque eu gosto desses temas. Então, vocês têm que descobrir o que agrada a vocês, né, para conseguir fazer a leitura. Bom, vamos lá. Professor, a aula vai ficar... Sim, Silvia, a aula fica gravada.
ela fica gravada. A Joelma levantou a mão. Pode falar, Joelma. Professor, me tirou uma dúvida aqui. Houve uma retificação em relação à redação, onde eles dizem que a prova vai ser dissertativa e argumentativa e com base no tema formulado pela banca examinadora. Mas não fala mais na retificação que será composta por uma questão da atualidade, com o tema da atualidade. Mas... Quer dizer que pode cair algo relacionado à nossa disciplina? Não acredito, porque senão eles falariam que seria alguma questão relacionada ao tema de conhecimentos específicos, e é uma redação. Eu praticamente tenho algumas apostas de temas que podem cair, que são muito atuais, inclusive uma eu vou trazer aqui. Não tem tema hoje mais atual que inteligência artificial. Inteligência artificial na educação é um tema... Eu, particularmente, acredito em temas que estejam diretamente ligados à educação, mas que não necessariamente você vai precisar desenvolver conhecimentos específicos. Por exemplo, conhecimentos de didática, explicar como funciona. Não, isso não. Mas, obviamente, que você vai precisar articular questões. Por exemplo, como lidar com as tecnologias em sala de aula. Isso é um tema. Isso é um possível tema de uma redação. E eu acredito que pode ser alguma coisa nesse sentido, inteligência artificial, tecnologias, né? Como mediar, como o professor pode mediar isso. Isso daí são temas que podem estar acontecendo. Tá bom? Ok, obrigada. Nada, então vamos lá. Então falamos aqui em relação ao edital, como é que se encontra, né? E aí a gente vem... Tá, é um texto dissertativo argumentativo, mas o que é um texto dissertativo argumentativo? Tá, vou escrever, mas como é que faz um dissertativo argumentativo, né? E o dissertativo argumentativo, ele tem algumas características. Ó, um texto dissertativo argumentativo é um gênero textual que defende um ponto de vista sobre um tema. Então, quando vocês escrevem um texto dissertativo argumentativo, vocês defendem um ponto de vista. Todo mundo tem, por exemplo, inteligência artificial na educação. Você não vai só descrever o que é inteligência artificial. Você vai defender um ponto de vista. Olha, eu acho que a inteligência artificial ela é uma grande oportunidade da gente evoluir na educação. Ou então, eu acho que a inteligência artificial é um perigo, porque pode fazer... Então, você vai defender o seu ponto de vista. Utilizando... Calma aí, tem alguém aqui. Pronto. Utilizando argumentos e explicações fundamentadas, fatos, dados, exemplos, para persuadir o leitor a concordar com a sua opinião, seguindo a estrutura clássica de introdução, desenvolvimento e conclusão. Seu objetivo principal é formar ou influenciar a opinião do leitor por meio de um raciocínio lógico e coerente. Deixa eu falar outra coisa aqui. Eu já dei muita aula de redação, já corrigi muita redação. Tem uns textos... Você vê, a pessoa coloca umas palavras rebuscadas, treinam aquelas palavras, né? Bota aquelas palavras, aquelas conjunções, a maioria nem sabe o que é, mas bota porque acha que fica bonito. Só que o texto não tem coerência. O cara começa falando uma coisa, um exemplo, ele começa falando assim, porque, vou dar um exemplo, inteligência artificial é muito bom, porque daqui a pouco, na linha seguinte, ele está falando, não, e por esse motivo, não deve ter inteligência artificial nas escolas. Aí você fala assim, calma aí, mas se inteligência artificial é muito bom que você falou em cima, por que você está concluindo que não deve ter? É a incoerência, e isso conta muito em relação à estrutura de texto. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer, e a gente já vai falar aqui, é ter um projeto do que você quer escrever. Não saiam escrevendo igual doido, não. Tenham um projeto antes para vocês começarem a escrever, tá bom? E aí, vamos lá. E por onde que a gente começa? Né? Bom, tudo bem, é um texto dissertativo argumentativo, eu tenho que dar minha opinião, eu tenho que defender uma tese, eu tenho que dar exemplo, mas por onde que eu começo? Né? Às vezes a gente fica perdido, principalmente, vocês vão estar numa prova com 65 questões e uma redação. E aí começa a ansiedade. Né? Como é que é a ansiedade? Você quer fazer todas as questões, você quer fazer a redação, e aí você não faz nada. Então, uma coisa que me perguntam também, Alexandre, o que eu faço primeiro? Eu faço a redação ou eu faço as questões da prova? Se você se sentir à vontade com o tema da redação, começa logo com a redação, tá? Agora, detalhe,
não é para ficar sofrendo na redação. Estou falando, se você se sentir à vontade com o tema da redação, você começa, mas não é para ficar. Às vezes, eu, quando ia fazer prova, eu estava lá fazendo minha prova e eu via que tinha gente assim, parada. Aí eu ficava percebendo, né? A pessoa ficava parada, ó, 10, 15 minutos. Eu falei, gente, o que é isso? Será que ela pegou no sono, está passando mal? Não, ela ficava meditando, pensando. E assim, claro que a gente tem que pensar e tudo mais, mas prova tem tempo, gente. Prova tem tempo. Então você não pode ficar pensando na morte da bezerra, né? Uma das principais questões de concurso é gestão de tempo. Então, a prova de feira ela tem um tempo bem grande para vocês fazerem. É um tempo mais do que suficiente. Só que vocês precisam gerir o tempo, porque senão vocês vão ter problema. Por quê? É resolver 65 questões, fazer uma redação, passar em 65 para o cartão resposta e passar a redação a limpo. A última hora de prova tem que ser para poder fazer isso. Passar a limpo e marcar as questões no cartão resposta. Porque senão, calha ter problema. Calha ter problema como? Eu já tive aluno excelente, que eu tinha certeza que ia passar, que não geriu bem o tempo, e quando chegou lá não conseguiu completar todo o cartão resposta. Questões que ele ia acertar com certeza que tinha feito, não marcou. E aí não interessa se está na prova, o que conta é o cartão resposta. Tá? Então, gestão de tempo, fundamental. Então, vamos lá. Por onde que a gente começa? Chegou lá, pegamos a redação e vimos o tema. Primeira coisa que a gente vai fazer é construir um projeto de texto. O projeto de texto é sobre o que vocês querem falar. E isso não precisa ser escrito, não. Isso vocês podem construir na cabeça de vocês. Então, olha só, eu dei um exemplo aqui de um tema. Escalada da violência escolar na sociedade brasileira. Então, esse é o tema. Geralmente, às vezes, tem um texto introdutório para vocês se inspirarem naquilo ali. E vem o tema, escalada da violência escolar na sociedade brasileira. Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Não é sair escrevendo igual doido. Pensar no projeto de texto, sobre o que vocês vão falar. Então, eu, por exemplo, eu pensaria assim, ó, a violência é um problema sério, né? Agora, o que ocasiona isso? E como que a gente pode resolver? Eu já tenho um projeto meio que encaminhado. Eu vou falar sobre as causas e vou falar sobre as possíveis soluções. Ok? Então, nisso daqui, eu já não estou totalmente perdido. Aí, agora que eu pensei, já joga no papel. Causas, soluções, para vocês irem se orientando. Tá bom? Primeiro passo. Segundo passo, já tenho essa ideia na cabeça, é o brainstorming, que é uma metodologia ativa, né? A tempestade de ideias. Tome nota de tudo que vier à sua mente. Tema. Escalada da violência escolar na sociedade brasileira. Bom, aí eu começo a pensar, o que eu posso citar ali? Eu posso falar que a violência é um produto da sociedade, não é? A sociedade é violenta e isso se reflete na escola. Então, vou botar aqui, ó. Violência é um reflexo da sociedade. Pronto. O que mais? Os professores acabam sendo vítimas da violência também. Professores vítimas da violência. Então, tudo que vai vindo na minha cabeça, eu vou escrevendo, em tópico mesmo. Eu não preciso escrever o texto, eu quero escrever em tópico. Tudo que eu for lembrando. Solução. Tinha que ter... Não concordo, tá? Não concordo. Tinha que ter um policial em cada escola. Bota lá. Embora eu não concorde. Estou dando só um exemplo. Que mais? Tinha que ter um programa dentro das escolas para trabalhar uma cultura de paz. Escreve lá. Então, a ideia aqui é que você tenha material para você depois começar a construir a sua redação. Porque você já sabe da onde você quer partir. Você quer partir do quê? Das causas da violência e quais são as possíveis soluções. Você ainda pode falar, você pode partir de um outro jeito, você pode falar assim, não, eu quero falar
dos problemas da violência atual e aonde isso pode chegar. É o mesmo tema olhado sobre um ponto de vista diferente, né? Então, a ideia é essa. Constrói um projeto de texto do que vocês querem e depois chuva de ideias, o máximo que der. Você vai usar todas? Não, pode ser que você não use todas, mas aí você já tem pelo menos um material ali para ser o teu ponto de partida, ok? Então, seguimos. Gente, a qualquer momento podem me interromper aí para perguntar, tá? Se eu estiver andando muito rápido. Sheilane, pode falar, Sheilane. Bom dia. Eu recebi aqui no grupo, eu não olhei ainda no edital, que houve uma retificação, que diz que a prova consiste em um texto dissertativo argumentativo com base em um tema formulado pela banca, devendo conter no mínimo 20 linhas, sem contar o título. Ou seja, a parte de cima que dizia que era um texto de atualidade foi trocado. Não. O que foi tirado... Não foi trocado. Eu vou colocar aqui, ó, a gente falou aqui no início da aula. Deixa eu voltar aqui. Voltar. Ó, isso daqui é o que estava no edital. O que foi retirado foi essa parte aqui, ó. A prova discursiva será composta por uma questão com base em um tema da atualidade. Isso daqui já fazia parte da prova. Texto dissertativo argumentativo, de 20 a 30 linhas, sem contar o título, com base em um tema formulado pela banca. Isso daí não mudou nada. O que eles tiraram a prova discursiva será composta por uma questão com base em um tema da atualidade. Eles tiraram isso. Para mim, foi mera formalidade, tá? Porque se não há menção a conhecimentos específicos, é um tema atual. É o que eles sempre fazem, né? Agora, é o que eu estava falando anteriormente. Eu acredito num tema atual voltado à prática escolar. Não é um tema, digamos assim, não é um tema técnico da educação, mas é um tema geral que faça vinculação com o que se desenvolve numa escola. Um exemplo foi esse aqui que eu dei, a escalada da violência escolar na sociedade brasileira. Outro, o uso da inteligência artificial na educação. Outro, o professor como mediador das tecnologias na educação. São todos temas atuais, mas que, de certa forma, dialogam com a atualidade. Ficou claro aí, Sheilane? Pronto. Então, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar para lá. A gente está aqui agora, né? Bom, então, nós fizemos um projeto de texto na cabeça, nós fizemos um brainstorm, uma tempestade de ideias, e agora chegou a hora de organizar isso. Por onde que a gente começa na hora de organizar? Começo da construção de texto, você tem que partir para jogar o teu projeto de texto para o papel. Então, existe uma estrutura, todo mundo conhece de redação, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Essas ideias que você colocou aí, elas agora vão começar a ser espalhadas por introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, toda aquela tempestade de ideias, agora elas têm que entrar em algum lugar. Agora, repito o que eu disse anteriormente. Nem tudo que você escreveu vai entrar na sua redação. Você vai selecionar os temas que você acha que são mais interessantes, ou que você se sente mais à vontade para desenvolver. Uma dica: nunca falem de algo que vocês não sabem ou não conhecem, porque vocês podem acabar falando besteira. E aí, o tiro sai pela culatra. Outra, não usem palavras que vocês não têm certeza se ela tem este sentido realmente que vocês estão usando, ou se a ortografia dela é essa mesma. Está na dúvida? Usa um sinônimo, usa uma palavra parecida, muda a estrutura do texto, mas não use palavras que vocês não sabem se estão sendo utilizadas corretamente. Tá bom? Quer ver um exemplo muito
típico atualmente? O pessoal gosta muito de usar assim, ele agiu de maneira assertiva. O que é agir de maneira assertiva? Alguém sabe me dizer o que é agir de maneira assertiva? Eu penso que naquele momento você tem uma colocação boa, fez uma boa colocação no que está fazendo, agiu corretamente. Seria isso? Mais ou menos. Parecido. Porque geralmente as pessoas confundem assertividade com falar alguma coisa certa. E não é. Assertividade é você ser claro. Você expor de uma maneira clara alguma coisa. Isso é assertividade. Tá? Outra coisa, e essa daqui é bem grave, são os erros ortográficos. Isso a gente precisa ter muito cuidado. Muito cuidado. Quer ver um erro ortográfico crasso que acontece? É a confusão, é aquela questão das parônimas das homônimas, mas principalmente na paronímia, né? Inscrição e excreção. O que ocorre muito é a pessoa falar assim, fulano fez a sua inscrição, só que aí a pessoa não escreve inscrição. Vou até escrever aqui nos comentários. Inscrição. Inscrição. I-N-S-C-R-I, cedilha, A-O-T-U. Inscrição é o ato de se inscrever. Escrever é outra coisa. Ninguém se escreve no concurso. A gente se inscreve no concurso. Tá? Outra coisa que vocês precisam ter muito cuidado, colocação pronominal. Onde coloca o pronome? Se existe algum fator de atração que puxa o pronome para frente do verbo, ou se ali, naquele caso, existe um fator de próclise, ou uma mesóclise, esses nomes feios. Isso daí está no edital, gente. Está no edital como critério para descontar ponto. Está na dúvida, muda a estrutura do texto para que você não seja penalizado. Tá? A gente vai ter uma aula específica de colocação pronominal. Então, mais para frente, a gente ainda vai conversar sobre isso. Mas aqui, agora, nesse momento, no começo da construção do texto, a gente vai pegar introdução. Introdução é como você... Imagina, estou chegando aqui na sala, tem um monte de gente que eu não conheço, eu fui convidado para falar sobre um assunto, sobre escalada da violência escolar, e aí eu vou começar introduzindo. Como é que eu vou começar? Eu não começo falando assim, violência é muito não. Gente, todo mundo sabe que a violência é um problema hoje em toda a sociedade, né? E isso acaba tendo um reflexo na escola também. Olha aí, eu já introduzi o tema. Eu posso introduzir dessa forma. O meu tema é violência na escola, violência escolar. Só que para introduzir o tema, eu falo de uma questão mais ampla, que é a violência na sociedade. E aí eu trago essa violência, essa questão como um reflexo. Isso daí já é um dos critérios para eu desenvolver a minha redação. Tá? Então, a introdução, e a gente vai ver aqui agora, deixa eu passar, ela tem essa questão, é como se fosse uma boa-vinda. Né? Como fazer uma boa introdução? Para fazer a introdução de um texto dissertativo argumentativo, você precisa apresentar o tema, contextualizá-lo, você pode usar uma citação, um dado, uma alusão histórica, problematizá-lo, mostrar por que é relevante e, crucialmente, apresentar sua tese e seu ponto de vista. E, se possível, antecipar os argumentos que serão desenvolvidos. Tudo isso de forma clara e objetiva, ou seja, tudo de forma assertiva, para guiar o leitor. Só tomem cuidado para a redação de vocês não ficar tão extensa ao ponto de você começar a desenvolver o tema na introdução. Tá? Uma boa introdução, ela tem... Não existe introdução com menos de 3 linhas. Uma boa introdução, a gente coloca 4 a 5 linhas. E outra coisa, evitem parágrafos únicos.
que é aquele que você coloca um parágrafo com um único período enorme e você não coloca pontos. Quebrem, né? Quebrem. Daqui a pouquinho, eu vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode fazer isso. Vou mostrar aqui praticamente como a gente faria, tá bom? Seguimos. Exemplo. Olha aí um exemplo. A influência das redes sociais na vida política brasileira. Esse é um exemplo de um tema atual. A influência das redes sociais na vida política brasileira. Aí a gente tem que fazer tudo aquilo. Projeto de texto. Sobre o que eu vou falar? Né? Bom, eu vou falar das redes sociais, que as redes sociais são um fenômeno hoje, mas eu tenho que trazer isso para a vida política brasileira. E como as redes sociais fazem parte da sociedade, não tem como elas não entrarem na política. Então, eu já tenho um caminho para poder entrar. Eu já tenho a minha introdução. Certo? E aí, quais elementos podem ser usados para construir essa introdução? Então, voltando aqui, ó, o tema, a influência das redes sociais na vida política brasileira. Então, vou construir para vocês rapidinho como poderia ser essa introdução, só para que vocês vejam o que é esse contexto de introdução. Eu vou parar aqui a apresentação e vou compartilhar com vocês a minha tela aqui. Pronto. Ó, o tema é deixa eu botar aqui. A influência das redes sociais na vida política brasileira. Tá bom para vocês o tamanho aí? Tá dando para ver? Ou quer que aumente? Tá bom, né? Pronto. Então, aumenta um pouquinho. Aumentar? Deixa eu botar aqui. Foi. Pronto. Então, eu vou fazer a introdução. O correto seria eu começar projeto de texto, tempestade de ideias, mas o que eu quero aqui para vocês é mostrar a introdução, tá? Eu quero mostrar a introdução. Então, eu não vou fazer todo aquele processo, eu já vou vir direto aqui na introdução. Vocês lembram que eu acabei de falar? Bom, as redes sociais hoje dominam a sociedade. Todo mundo, você está no ônibus, você está em qualquer lugar, você está vendo ali a pessoa com o celular na mão, ela está ou no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp. As redes sociais, elas fazem parte da sociedade. E com isso, não tem como elas não fazerem parte também da vida política. Então, é por aí que eu quero entrar no tema. Introdução é um meio de você entrar no tema, de você situar as pessoas sobre o que você quer falar. Então, olha como é que eu construiria essa introdução. As redes sociais são um fenômeno da atualidade. Ó, eu já construí um período simples. Ponto. As redes sociais são um fenômeno da atualidade. Agora, eu escrevi um parágrafo, um período simples. Eu posso, depois que eu ler, reconstruir esse período, porque escrever períodos simples é mais fácil. Depois que eu terminar, eu posso fazer as coesões, utilizando os conectivos. Mas, por hora, eu posso fazer períodos simples, tá? As redes sociais são um fenômeno da atualidade. Todo mundo concorda com isso, né? Hoje, é praticamente impossível encontrar pessoas que não façam uso de uma rede social, chegando até mesmo ao ponto de algumas delas não conseguirem manter uma vida normal sem o seu uso. Quero falar sobre esse fenômeno das redes sociais. Neste sentido, seria ingênuo acreditar
que essas redes sociais não dominariam o cenário político brasileiro, trazendo, perdão, essa vírgula não cabe aqui não, trazendo com isso seus benefícios e também os seus inúmeros problemas. Vamos lá, porque calma aí, tem um errinho aqui, conseguirem. Vamos lá, porque aqui que está a situação. Vocês viram que eu fui escrevendo rápido, né? Eu já tinha na cabeça o que eu queria, então fica mais fácil. Perceba qual foi a linha que eu segui aqui. Eu quero falar sobre a influência das redes sociais na vida política brasileira. Eu não posso começar falando da rede social na vida política. Eu preciso falar de um tema mais geral, porque eu sempre parto do geral para o particular. Né? Então, olha como é que eu começo. As redes sociais... Opa, calma aí, gente. Perdão. Então, olha como é que eu começo. As redes sociais são um fenômeno da atualidade. Estou querendo situar as pessoas. Vou falar sobre redes sociais. Elas são um fenômeno da atualidade. Hoje, é praticamente impossível encontrar... Calma aí, que eu corto aqui. É praticamente impossível encontrar pessoas... Deixa eu diminuir um pouquinho. Que não façam uso de uma rede social, chegando até mesmo ao ponto de algumas delas não conseguirem manter uma vida normal sem o seu uso. O que eu quis dar uma possível entrada aqui? Falar na dependência das redes sociais, que chega a ser um vício. Então, eu poderia entrar por esse tema aqui. Agora, observa, neste sentido, o que eu estou querendo falar aqui? Com base nisso, de ser tão importante, de elas estarem tão grudadas na vida das pessoas, seria ingênuo acreditar que essas redes não iriam dominar o cenário político brasileiro, trazendo com isso os benefícios que as redes têm. Quais seriam os benefícios? Isso daí já pode ser tema para o meu desenvolvimento. Tá? E também os seus inúmeros problemas. Então, olha o que minha introdução trouxe. Eu apresentei o tema e, ao mesmo tempo, eu já adiantei o que eu quero falar, os benefícios e os problemas. E essa é a ideia de uma introdução. E eu grifei aqui o termo neste sentido, não foi à toa, porque ele é um conector. Ele é um operador argumentativo. O que isso quer dizer? Ele conecta, ele retorna o que foi falado anteriormente. E numa correção de redação, o uso desses operadores argumentativos vale muito. Então, quando vocês estão escrevendo alguma coisa, quando vocês dão um ponto e vocês querem fazer menção ao que vocês já escreveram, é muito importante vocês usarem um operador argumentativo. Com base nisso, diante do exposto, nesse sentido, perceberam? Isso é muito importante vocês utilizarem também entre parágrafos. Por exemplo, eu terminei a minha introdução. Lá no meu desenvolvimento, eu já posso utilizar um novo operador argumentativo. Ok? Para poder dar continuidade ao meu tema. O nome disso é você trabalhar de forma coesa. Mostra que a sua redação ela não é um monstro de 7 cabeças. Às vezes, você vai ver uma redação, parece que foi escrita por 10 pessoas. Está falando uma coisa, daqui a pouco tem outra, parece Frankenstein. E quando você usa operadores argumentativos, é como se você não tem aquelas encanamento, não tem aquelas conexões, aqueles tubos, né? O joelho, tudo. É isso. Esses operadores argumentativos são isso. Você vai colocando para que ela não fique toda torta. Você vai encaixando para que ela tenha um aspecto de continuidade. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Bom? Alô, alô. Ok, perfeito. Então, vou parar aqui porque eu queria só mostrar para vocês essa estrutura da construção da introdução, tá? Bom, seguimos. E o desenvolvimento? O desenvolvimento vem a partir do brainstorming. Lembra a tempestade de ideias? Bom,
seguindo aqui o exemplo que eu dei, lá na minha tempestade de ideias, eu falei, olha, benefício, porque permite que mais pessoas tenham acesso à informação e tudo, mas também tem a questão ruim, que tem muita fake news. Então, eu posso pegar, você não precisa colocar todos os benefícios e todos os problemas. Você pode escolher um ou dois, ou você pode pegar um ponto de vista ou outro, tá? O fato de você, na tempestade de ideia, ter 10, 11 temas, não quer dizer que você vai usar todos. Aquilo ali é só para você selecionar o que você se sente mais seguro para poder desenvolver. Então, a partir do brainstorm da organização de ideias, selecione um ou dois argumentos e os desenvolva. Desenvolva. Não é só colocar a ideia, você tem que desenvolver. As redes sociais na política são ruins porque tem muita fake news. Tá, desenvolve. Como assim? É para explicar o quê? Né? Você vai, mas eu explico o quê? Não, você que vai decidir. Mas você precisa desenvolver isso. Tem muita fake news, tá? Como é que isso acontece? Você vai falar como acontece? Ou você vai falar por parte de quem? Ou você vai falar com que objetivo? Você tem que desenvolver de alguma forma. Não é só jogar a informação e pronto, tá? É muito importante. Por isso que a gente não põe muito argumento. A gente põe um ou dois e desenvolve. Porque se você for botar 3, 4, 5, não tem 30 linhas que dê jeito. Tá bom? E mais importante, já falei lá no início e volto. Tenha cuidado para não ser contraditório. É você falar uma coisa lá em cima e depois você fala outra totalmente diferente. Isso daí perde ponto em redação. Você não pode ser contraditório. Você tem que começar com uma linha de defesa e ir até o fim. Como é que você vai? Você está querendo me convencer de alguma coisa e no final você já mudou de ideia. Se nem você está convencido, como é que você quer me convencer? Né? Então, muito cuidado para não ser contraditório. Tá bom? Vamos lá. A parte mais difícil, e com certeza, é justamente o encadeamento, que é o que eu mostrei para vocês, são as conexões. Para isso, precisamos entender um pouco mais sobre os elementos de coesão. Eles dão coerência ao nosso texto. A gente vai trabalhar isso também insistentemente, os elementos coesivos, tá? Elementos coesivos são o amálgama da redação. O amálgama é aquilo que junta, né? Mais detalhe, use-os com correção. Não adianta vocês quererem usar um elemento coesivo se vocês não sabem o sentido. Eu tive uma aluna, uma vez que eu corrigi uma redação e ela usou outrossim. Outrossim é uma conjunção muito, muito legal, né? Bonita de usar. Mas estava usado num sentido totalmente diferente. Totalmente diferente. Outrossim é a mesma coisa que do mesmo modo, né? Da mesma forma. Estava usado como, portanto. Não tinha sentido, né? Então, usou um instrumento coesivo, mas usou de forma errada. Então, com certeza seria despontuada. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um excerto, né, que traz tanto um operador argumentativo quanto um elemento coesivo. Com base no exposto, ou seja, eu estou fazendo menção ao que foi falado antes, o número de pessoas com fome está em alta no mundo. Entretanto, os governantes não aí tá errado, não façam nada para resolver. Não fazem nada para resolver, desculpa, depois eu vou corrigir isso daí, tá? Entretanto, da ideia de oposição. Oposição. Você fala uma coisa e quando você joga o entretanto, você fala alguma coisa contrária. É a mesma coisa do porém, né? Gosto de sorvete, porém engorda. Ou seja, eu estou falando uma coisa, mas tem uma oposição. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado para utilizar, sim, os elementos coesivos. Isso conta ponto em prova. Tá? Falta de elemento coesivo é um dos fatores de despontuação. Então, é muito importante usar os elementos coesivos, mas não adianta usar eles de forma errada. Tá? Prosseguimos.
Uso dos referenciais. Olha aqui um exemplo, tá? Deixa eu colocar aqui. Olha esse texto aqui, ó. A fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais, tira essa vírgula aí, não sei o que ela está fazendo, demonstram que a fome matará milhares de pessoas nos próximos anos. O que vocês acham desse pedaço aqui? Esquece a vírgula, tá? Ela está errada aí. Vocês acham que está legal? Vocês acham que... Vocês mudariam alguma coisa? Ou vocês veem algum erro? Que dados oficiais são esses? Não, dados oficiais você pode utilizar, não tem nenhum problema, não. Tá? Até porque você está numa redação que você está defendendo um ponto de vista, você não está numa questão discursiva que você teria... Isso daí não seria problema. Você pode, se você quiser, para desenvolver o repertório, você pode até botar quais seriam os dados oficiais. Mas não é isso que vai te despontuar. Tirando isso, vocês veem alguma coisa aí que não está legal? Demonstram? Por quê? O que teria o demonstram? Sei, essa palavra demonstram. A gente tem os dados, né? Não sei, Dados oficiais demonstram, ou seja, concordância correta. Dados oficiais, terceira pessoa do plural, demonstram terceira pessoa do plural. Demonstrar é a mesma coisa que apresentar, né? Ou seja, os dados oficiais apresentam que a fome matará milhares de pessoas nos próximos anos. Poderia ser apresenta, acho que é a palavra, talvez, né? Nisso... mas ela está correta. Está correta. Poderia né? ser apresentam, mas demonstram, na minha opinião, é melhor do que apresentam, né? Porque a construção fica mais bem elaborada. Fora isso, vocês veem alguma coisa? Eu acredito que o on está legal e a palavra... Oh, obrigado, Marcela. Você pegou justamente... É daí que eu ia falar. É isso aí, né, Wanda? Justamente onde eu queria. Tá errado? Não tá, mas tá pobre. Repetição, olha aqui, ó. Fome e fome. Evitem isso. Repetição empobrece o texto. A fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais demonstram que a fome matará milhares de pessoas nos próximos anos. Tem repetição, isso é texto extremamente pobre. E aí, como é que a gente faz isso? A gente usa estratégias para poder escrever a mesma coisa de outra forma, que são os referenciais. Olha como é que eu escrevi a mesma coisa de outra forma. A fome é um problema sério no Brasil. Dados oficiais, não sei o que essa vírgula está fazendo aí, demonstram que ela matará milhares de pessoas nos próximos anos. Ela. Vocês perceberam? Eu troquei a fome por um pronome. Essa é a função do pronome. Então, na hora que vocês forem escrever, claro, vocês estão escrevendo. Não se preocupem com isso na hora que está escrevendo. Está escrevendo, escreve. Terminou, aí a gente fez a leitura. Aí que é o momento da gente vir fazendo essas substituições, da gente ficar observando se tem uma palavra repetida muitas vezes. Tá? Às vezes a gente tem vício de escrever a mesma palavra. É vício, a gente nem percebe. E a gente fica repetindo. Só quando você lê que você consegue observar. Levantou a mão, quem foi? Duca. Se, em vez de eu colocar o pronome, eu colocasse a desnutrição ou a falta de alimento, estaria errado? Falta de alimento é melhor, porque é um sinônimo para fome. Desnutrição seria um outro ponto, porque você não precisa estar com fome para estar desnutrido. A gente sabe que tem gente desnutrida gorda, né? Agora, falta de alimento, sim, falta de alimento seria um sinônimo. Dados oficiais demonstram que a falta de alimentos matará milhares de pessoas nos próximos anos. Perfeito. É uma substituição também adequada. Tá? Então é isso. É ler e observar. Está repetindo muito a palavra? Vamos mudar por sinônimo. Vamos botar um pronome. Vamos colocar uma menção. Quer ver um outro exemplo? Quando você quer falar de alguma coisa que pode ser conhecida por outra coisa, né? Dei um exemplo logo no início, né? Salvador possui a quarta maior cidade do Brasil. Ponto. A capital da Bahia é Salvador.
Então, é uma maneira também da gente evitar repetição. O ideal é que a gente tente ao máximo usar termos diferentes quando a gente quer se referir à mesma coisa. Por exemplo, se o tema é inteligência artificial, fatalmente vai aparecer muito lá, inteligência artificial, inteligência artificial. Então, o que a gente pode utilizar? Para não ficar aquela repetição muito, você pode botar esta tecnologia, esta nova invenção, sei lá. Você pode ir colocando coisas que façam referência sem você precisar toda hora ficar escrevendo a mesma coisa. Tá bom? Por quê? Porque isso empobrece o texto. Tá? Como fazer a conclusão? Conclusão também, às vezes a pessoa conclui e não conclui nada. A conclusão não está concluindo nada, ela está escrevendo como se estivesse continuando. Primeiro, nada novo aparece na conclusão. Nada novo. A conclusão é para fechar. Se é para fechar, você não pode entrar em um assunto novo. A conclusão é para fechar todas as portas que você abriu. Tá? Atenção ao elemento introdutório da conclusão. Né? Você quer concluir, você quer amarrar. Então, você vai usar desse modo, assim sendo, diante do exposto, nesse sentido, conforme apresentado. Você vai fazer uma menção ao que foi falado para você poder amarrar. Por isso que não tem sentido você apresentar alguma coisa nova, alguma ideia nova, algum argumento novo. Se você está concluindo o que você já falou, como é que você vai apresentar uma coisa nova? Tá? Conclusão não se apresenta argumento novo. Conclusão se fecha os argumentos que foram apresentados. Tá bom? Conclua o que começou, que eu acabei de falar. Se você abriu a porta, procure fechá-la. Ou seja, se introduziu uma ideia, conclua dentro do texto. Porta aberta é porta fechada. Se você colocou uma ideia no texto, você fecha a ideia no texto. Por isso, repito o que eu falei lá no início. Não é para vocês colocarem um monte de ideia no texto, é um ou dois argumentos para vocês poderem fechar todos. Porque senão vai ficar um monte de argumento, tudo solto. Aí o examinador vai falar assim, tá, mas por que ele falou esse argumento aqui? Não estou entendendo. Falou e abandonou. Né? Isso mostra o quê? Que não tinha projeto de texto. Você saiu escrevendo como se estivesse psicografando. Entendeu? Então, é muito importante fechar tudo que vocês começaram. Tá bom? Fator tempo, já falei isso para vocês. Né? Aqui eu botei 40 minutos, mas 1 hora, porque além da redação, vocês têm que marcar o cartão resposta. A última hora da prova é para fazer isso. Né? A prova, ela tem duração de 5 horas. 5 horas. Vocês não podem sair antes de 4 horas. Tem tempo a rodo. O que vocês façam? Coloquem na cabeça que a prova tem 4 horas só, de 1 às 5. Quando chegar 5 horas, independente de ter terminado ou não, comece a marcar cartão resposta e passar a redação ali. Alexandre, tem 5 questões que eu ainda não fiz, tá? Não faça. Passe tudo a limpo, porque ainda vai sobrar tempo, você não vai gastar 1 hora. E aí deixa lá em branco aquelas para você, se quiser ficar pensando até o final, você fica. O que você não pode é deixar para os últimos 15 minutos, porque aí pode não dar tempo, o risco de você fazer besteira é grande, principalmente para o pessoal que não é acostumado com concurso, que eu sei que tem gente que não está acostumado. A chance de... Você está nervoso, você está tenso, a chance de marcar errado é grande, a chance de fazer besteira e escrever errado é grande, né? Então, tomem muito cuidado. Outra coisa, não ultrapassem as linhas da folha de redação, tá? Não ultrapassem as linhas. Escreveu, não deu mais, traço, continua no outro lado. Respeitem paragrafação. Quando a gente era lá em ensino fundamental, 1900 e lá vai fumaça, né? Um dedo de distância para começar o parágrafo. O parágrafo se indica como a distância da margem. Então, façam tudo isso, tá? Tentem, assim, a minha letra não é bonita. Ela não precisa, ela tem que ser legível. Ela precisa ser legível. Então,
tentem fazer uma letra, no mínimo, legível. Tá bom? Dicas para escrever melhor. Né? Isso daqui, gente, deixa eu só fazer uma observação. Não quer dizer que você fazendo isso daqui, você vai fazer uma redação maravilhosa, nota 10 em feira, não. O que eu estou falando é o seguinte. Eu creio que não vai ser o último concurso de vocês. Concurso a gente faz sempre. A gente está sempre querendo mudar, melhorar. Né? Então, provavelmente vão ter outras ocasiões que vocês vão ter que fazer redação. A leitura vai auxiliar vocês a construírem redações melhores. Então, primeiro, leia muito. Troque os vídeos que a gente falou anteriormente, né? Acho que foi a Ângela que falou. Troque os vídeos pela leitura. Tá? Procure uma leitura que te dá prazer, que você gosta. Também não adianta você ler uma coisa que você acha chato. Por exemplo, eu não gosto de poesia, eu acho chato. Tem algumas poesias que eu gosto, aquelas curtinhas, mas livro de poesia eu não gosto. Então, se eu pegar um livro para poesia, eu vou achar maçante. Eu não vou querer ler. Entendeu? Então, eu preciso procurar temas que me agradam, porque aí a leitura vai ser prazerosa. A ideia é essa, que a leitura seja prazerosa. 2, pratique escrevendo e desenvolvendo temas da atualidade. Aqui, no preparatório, a gente já começou, né? Eu já passei o primeiro tema, algumas pessoas já me mandaram, eu já corrigi alguns. Da segunda-feira eu já devo estar mandando feedback para vocês, exatamente o que pode melhorar, o que está bom, o que não está, mas é preciso praticar. Pelo menos uma vez por semana, escreve aí uma redação, a prática é fundamental, tá bom? E outra, muito importante, procure se informar sobre os temas atuais para ter repertório. De que adianta, nossa, eu estudei, eu sei colocar conectivo, tudo, aí vem um tema que você não sabe nem como falar, porque é um tema atual que está passando na televisão, mas você não acompanha, você não sabe. Inteligência artificial, eu não faço a mínima ideia. O que é isso? Claro que hoje todo mundo sabe. Mas você precisa conhecer o que é isso, você precisa ouvir falar. Então, procure se informar sobre os temas atuais, né, o que está acontecendo. O que está acontecendo que impacta a escola, que impacta a educação hoje? Provavelmente pode ser que seja um tema nessa linha. Então, procure se informar para você ter repertório para poder defender seus pontos de vista. Ok? E eu deixo aqui uma sugestão de tema. Para o pessoal do preparatório, já é o nosso tema da semana 2, tá? Vou colocar lá no Classroom, já vai ser o tema da semana 2 para vocês. Quem já fez a primeira redação já vai poder se debruçar em cima desse segundo tema aqui. E para quem não é do curso, está assistindo aqui, é nosso convidado, podem fazer, tentem desenvolver isso. Isso daí é um possível tema. É um possível tema de redação. Os impactos da inteligência artificial na educação brasileira. Então, está aí uma sugestão de tema que vocês podem desenvolver e começar a pegar prática na escrita. A redação, gente, ela vale 30 pontos. 30 pontos é muita coisa. 30 pontos é suficiente para vocês que estão lá embaixo, que não foram tão bem na objetiva, subir e ficar lá em cima. Ok? Pessoal, é isso. Obviamente, a gente vai voltar a ter outras aulas de redação aí mais específicas. A gente vai ter uma aula só para construção de introdução, uma aula só para construção de desenvolvimento, uma aula para construção de conclusão. Mas hoje, para que a gente tenha essa visão geral e para que vocês possam estar desenvolvendo, né, com mais segurança, era isso aí, tá bom? Pessoal, ficou alguma dúvida, alguma pergunta, algo que vocês queiram falar, que não ficou muito claro? Deixa eu ler aqui nos comentários para ver se tem alguma coisa. Acho que o João está... tá. Esse daqui foi da... A Marcela estava falando, né? Ângela, precisa sair. Tudo bem. Gente, esse vídeo vai estar disponível lá no nosso Classroom, tá? Então, fiquem tranquilos. Nosso Classroom, desculpa. Para o pessoal do preparatório, está no Classroom, mas vai estar no nosso YouTube. Então, mesmo vocês não sendo do nosso preparatório, ele está no YouTube. Então, vocês podem entrar lá e rever essa aula. Professor, gostaria de saber como funciona o seu curso. Nosso preparatório aqui, as aulas são às segundas, quartas e sextas pelo Google Meet, né, por aqui. Segundas, quartas e sextas, sempre às 19 horas. E aí a gente cobre, é um concurso voltado para professor pedagogo, tá?
Então, a gente cobre todos os conteúdos que estão lá no edital de pedagogo, incluindo a redação, obviamente. Agora, o pessoal que não vai fazer para pedagogia, pode, a gente tem até aluno que não vai fazer para pedagogia, a gente só não tem conhecimento específico. Então, aí vai ter português, didática, ética e direitos humanos e redação. E um aviso para o pessoal do preparatório. Esta semana, eu vou disponibilizar algumas aulas gravadas sobre ética e direitos humanos, porque é um tema que é de muita leitura, então eu vou disponibilizar um material e algumas aulas gravadas para a gente focar em resolução de exercício na aula ao vivo, tá bom? Patrícia, minha aula. Obrigado, Patrícia. Gratidão. Me diz o canal do YouTube. O canal do YouTube vocês vão encontrar lá, é o Gestar Salvador, tá? Aí lá vocês têm, inclusive, outras aulas sobre vários temas lá. Vocês vão achar um monte de aula nossa lá, tá bom? Gente, muito obrigado. Fico feliz de vocês estarem aqui num sábado. Sei que para a maioria é um dia de descanso. Vocês estiveram aqui acompanhando. Então, muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês façam uma excelente prova. Espero, inclusive, que todos estejam lá no dia da aprovação. Tem vaga para todo mundo, tá bom? Pessoal, bom fim de semana, bom descanso para o pessoal do preparatório até segunda. Tchau, tchau.